Fala, meus queridos, professor Daniel Sena com mais um Divã com Daniel Sena. Tema de hoje, permita-se errar. Quantas vezes você não deixou de fazer alguma coisa com medo de errar? Se você já viveu isso alguma vez na sua vida, a mensagem que eu tenho hoje é para você. E cara, ela foi inspirada numa experiência que eu vivi no final de semana, que foi muito legal e foi muito enriquecedora. Final de semana, eu resolvi fazer o meu primeiro bolo. Pois é. Eu nunca tinha feito um bolo na vida. Só que aí, a minha esposa estava doida para comer um bolo. E como a gente não tá podendo sair de casa, eu falei, cara, tem que arrumar um jeito de fazer o bolo. Eu falei, mas eu não tenho batedeira. Então, no primeiro momento, eu resisti à ideia porque eu falei, cara, deve ser muito difícil, tem que ter batedeira, a gente não tem isso. E aí, eu resolvi perguntar para minha filha, que é uma especialista em bolo. É a melhor boleira que eu conheço na minha vida. Falei, filha, tem como fazer um bolo sem batedeira? Ela riu e olhou para mim e falou, pai, mas é óbvio que tem como fazer um bolo sem batedeira. Ou como é que as outras pessoas, antigamente, quando não havia batedeira, faziam um bolo? Aquilo me pôs a pensar e eu falei, caraca, olha que louco, né? A gente vai alimentando nossas crenças limitantes de que algumas coisas não são possíveis, baseadas em mentiras que nós mesmos inventamos ou acreditamos que alguém contou. Isso acaba impedindo a gente de avançar, de crescer, de experimentar coisas novas. E aí ela pegou e passou para mim a receita do bolo. Um bolo de chocolate, do jeito que eu queria, com cobertura de brigadeiro. Fui lá, comprei todos os ingredientes, juntei tudo, bati tudo, com todas as especificações que minha filha foi me passando. E aí eu coloquei no forno. Feliz de ter conseguido já promover aquele processo de fazer o bolo até ali. Estava tomando vinho com a minha esposa, olhando ali o bolo esquentando pelo tempo que havia sido informado por ela. Mas por alguma razão, o meu forno era um pouco mais potente e o bolo acabou queimando um pouco. Quando eu percebi que o bolo estava queimando, eu lhe mandei para minha filha a foto, falei, filhote, eu acho que esse bolo está queimando. Ela falou, pai, tira esse bolo daí. Eu fui lá, tirei o bolo. E aí ele tinha ficado com uma pequena casquinha de queimado em cima. Cara, na hora eu fiquei extremamente frustrado. Falei, puta merda, não é possível que o primeiro bolo que eu fiz, eu queimei ele. Mas aí, fui lá, tirei aquela casquinha com uma faca, deu super certo. Jogamos a cobertura ali por cima, um brigadeirão top. E o bolo ficou uma delícia. Ficou tão bom, que já acabou e a galera aqui em casa já está esperando o próximo bolo no final de semana que vem. Agora eu decidi que todo final de semana eu quero fazer um bolo. Tá, Daniel, mas você está aqui no Divã com o Daniel Sena para falar sobre o bolo? Não, eu quero falar sobre o que eu aprendi ao fazer o meu primeiro bolo. Alguns aprendizados me surgiram depois que eu sentei, fiquei no meu cantinho e fiquei refletindo sobre aquela experiência de ter feito meu primeiro bolo. E aí eu pensei, eu falei, velho, isso aqui pode falar com muitas pessoas, eu vou compartilhar com a galera. Primeiro grande aprendizado que eu tive ao fazer meu primeiro bolo. Por mais que eu achasse que fazer um bolo era difícil, tão difícil que eu nunca me arrisquei em fazê-lo ao longo dos meus 41 anos de idade, depois que eu fiz o primeiro, não foi tão difícil assim. Eu percebi que aquele medo que eu tinha de encarar aquela experiência nova era o medo inventado pela minha própria cabeça. Que, na verdade, a valorização que eu dava para aquele problema, para aquela dificuldade, era muito maior do que de fato era. Tanto que eu fui lá e consegui fazer o bolo. Então, às vezes, a gente deixa de fazer coisas porque nós já chegamos perante aquilo com um preconceito, com uma ideia pré-fixada de que aquilo é difícil, de que aquilo eu não vou aprender, de que aquilo eu não vou conseguir. Quando você já chega pré-determinado a não conseguir ou desencorajado pelo seu próprio medo de fracassar, é natural que você nunca consiga realizar aquilo que você quer. E uma das primeiras coisas que você precisa quebrar e tirar da sua vida é o medo de tentar, é o medo de experimentar. Você só vai conseguir coisas incríveis se você se desvencilhar desse medo e se arriscar e se colocar à disposição da experiência da sua própria vida. Qual que era a pior coisa que poderia acontecer comigo ao fazer aquele bolo? Simplesmente o bolo não ficar bom. Ok. Aquilo não diria muito sobre mim. Aquilo não tem nada a ver com quem eu sou. Era apenas um bolo. Era apenas uma obra das minhas mãos.
Então, para que eu tinha que ficar com tanto medo e receio de fazê-lo? Então, o primeiro aprendizado que eu tive é que, apesar do medo que eu tenho de experimentar coisas novas, nem sempre elas são tão difíceis ou impossíveis quanto eu acho que são. Então, a melhor coisa que eu posso fazer é experimentar, é pagar para ver. Pelo menos, eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu nunca fiz na minha vida. Mas eu tive mais aprendizados. O segundo aprendizado que eu tive foi também interessante. Falei, cara, errar quando a gente faz a primeira vez é praticamente inevitável. Você errou quando você andou de bicicleta a primeira vez. Você errou quando tentou falar a primeira vez. Você errou quando você tentou andar a primeira vez. A nossa primeira vez costuma não ser a nossa melhor vez. E eu preciso entender isso como sendo parte natural do meu processo de desenvolvimento humano. Sem criar aquela expectativa exagerada de que, putz, eu vou acertar de primeira. E é foda, porque a gente está vivendo hoje numa sociedade que explora muito essa ideia de pessoas que estão acertando de primeira como se aquilo fosse o padrão, se aquela perfeição, aquele ideal tivesse que ser alcançado por todo mundo, quando na verdade aquilo é apenas uma exceção. Uma pessoa que conquista algo muito incrível de primeira, ela não é a regra da sociedade, ela é uma exceção. O natural é que quando você experimente a primeira vez, quando você tente a primeira vez, você erra. É natural que você erre, é uma questão de raciocínio lógico, quando você estiver estudando, se você está fazendo ela pela primeira vez. Faz parte do processo. Então, se você se adaptar, se você se acostumar com essa ideia de que errar faz parte do processo, isso vai ajudar você a não ficar tão inibido nessas experiências e vai te dar uma disposição maior de enfrentar esses desafios que outrora possam estar te separando, te afastando do teu grande objetivo de vida. Pensa nisso, porque isso foi uma reflexão que também ocorreu comigo. Outra coisa interessante foi porque eu contei com a assessoria da minha filha, que é uma excelente boleira, a melhor boleira que eu conheço na minha vida. E ela é extremamente experiente nisso. Por mais que seja minha filha. Então olha que louco, né? Eu posso ter muitas experiências a mais do que ela em várias áreas da minha vida, mas em bolo, ela é 1000 vezes melhor que eu. E eu aprendi e percebi isso nessa própria experiência do bolo, o quão importante é valorizar a sabedoria daqueles que sabem mais do que a gente. Às vezes nós temos vergonha de reconhecer que outra pessoa sabe mais em determinada área que nós estamos precisando. Eu vejo isso diretamente no meu dia a dia como professor, como mentor. Né? As pessoas às vezes chegam para mim e elas têm vergonha de dizer, Daniel, estou precisando de ajuda, eu não sei estudar. As pessoas têm muita vergonha de reconhecer as suas limitações. Mas, cara, não tem que ter vergonha não. Todos nós somos limitados em alguma coisa. Ninguém é bom em tudo. Todos nós precisamos da ajuda de alguém mais experiente em alguma área da vida que nós não dominamos. E quanto antes você reconhece isso como uma possibilidade natural da sua própria existência, melhor para você. Você vai experimentar aí grandes coisas e vai ter grandes experiências que vão agregar valor à sua vida, vão ajudar você a chegar mais próximo do seu objetivo. Então, não tenha medo de reconhecer que algumas pessoas sabem mais do que você naquilo que você está tentando fazer. Isso foi mais um aprendizado que eu achei legal. Quando eu fiz o bolo, e esse é um quarto aprendizado, que eu percebi que o que eu tinha feito de errado, aquilo que eu olhei e falei, cara, isso aqui podia ser diferente. A minha filha olhou e falou, pai, e aí, o bolo ficou bom? Eu falei, ficou. Aí lá, então não esquenta não, que você acertou. Aí eu percebi, eu falei, cara, realmente acertei. Se o bolo foi bom, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora é fazer mais bolos. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é, quanto mais bolos eu fizer, melhor eles ficarão. Quanto mais eu repetir aquela experiência, melhor vai ser aquela experiência. E esse aprendizado vale para tudo na vida, cara. A repetição é o grande poder. Se você quiser descobrir alguma coisa e quiser aprender alguma coisa na sua vida, se liga nessa ideia. Repita. Faça aquilo inúmeras vezes. Faça aquilo o máximo de vezes possível. Quanto mais você fizer,
mais foda você vai ficar, mais expert você vai ficar e mais perfeita vai ficar aquela obra. A perfeição, ela acaba sendo uma consequência natural da nossa repetição. Então, olhei para minha filha e falei, cara, então eu vou repetir isso aqui. Vou fazer esse bolo mais algumas vezes até a gente conseguir acertar todo o processo e não precisar mais se preocupar com isso. Essa foi um outro aprendizado muito importante. Um dos principais aprendizados, é um aprendizado que eu já tenho cultivado na minha vida há um tempo, mas que eu queria compartilhar com vocês, até porque esse vídeo aqui é um vídeo que vai ficar aqui no nosso canal do YouTube. Vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo não sei quando, né? É o seguinte, cara, errar faz parte do processo. Nós temos que apagar da nossa memória aquela ideia de que errar, fracassar é algo ruim. Eu sei que a sensação de errar é ruim. Eu mesmo, na hora que eu vi o bolo queimado, eu me senti um pouco frustrado. Mas a grande sacada é, se você não corre o risco de errar, que coisa incrível você vai conseguir realizar na sua vida. É natural errar. O erro, o fracasso faz parte do seu processo de aprendizagem. Ninguém aprende nada se não estiver disposto a errar. Ninguém aprende a pilotar um avião se não estiver disposto a apertar o botão errado. Você tem que correr esse risco para aprender a apertar o botão certo. Ninguém aprende matemática se não correr o risco de errar alguma questão que fizer. Faz parte do jogo, faz parte do processo de aprendizagem. O erro, ao invés de ser teu inimigo, ele é teu amigo. Ele está mostrando para você, ele está trazendo para você com clareza onde está faltando a sua atenção. E aí o que você tem que fazer? Olha para o erro e simplesmente corrige ele. Aí eu lembro até de uma expressão popular, que talvez você já tenha ouvido também, minha mãe sempre falava isso. A gente aprende com erro. Um dia eu descobri que ninguém aprende com erro. Se você errar várias vezes uma coisa, o máximo que você vai se tornar é um grande expert em errar naquilo. O que gera aprendizado, o que faz a gente crescer, aprender e evoluir, é corrigir o nosso erro. Não tem problema errar. Errar faz parte do processo de aprendizagem. O que você não pode é passar por aquele erro e ignorá-lo. O erro não foi feito para ser ignorado, ele foi feito para mostrar para a gente o caminho que a gente deve seguir. Eu olho para ele, respeito ele, corrijo o meu erro e sigo em frente. Já sei o que eu fiz de errado no meu bolo. O meu forno é mais potente do que havia previsto. Então, na próxima vez, vou diminuir para 180 graus e deixar ao mesmo tempo. E vou monitorar. Talvez eu erre de novo, mas se eu não errar, eu vou ter acertado. Não tem problema, é assim que funciona. Então, encare o erro como sendo parte do seu processo de aprendizagem. Outra coisa que é importante, e essa é a última coisa que eu quero compartilhar com você. Quando eu errei quando eu vi o bolo queimado, eu senti uma sensação de tristeza, de frustração. Eu olhei para o bolo e falei, putz, cara, mas eu queria tanto que tivesse dado certo. Por um breve instante, eu me entreguei ao problema. Só que, cara, aquele problema não era insanável, era um problema que dava para ser resolvido. O que eu tinha que fazer? Corrigir ele. O que eu podia fazer? Fui lá, retirei a parte de cima do bolo que havia queimado, meti cobertura, ainda a gente aproveitou aquela parte queimadazinha lá, sem uns pedacinhos ainda que dava para comer, a gente tomou café. Quando você cometer um erro, quando você fracassar em algo, faça de tudo para aprender com aquilo. Alguma coisa boa você vai tirar daquilo. Muda a sua perspectiva. Ao invés de focar no problema, ao invés de focar no teu erro, foca na solução. Foca naquilo que vai fazer você sair do teu problema. Às vezes eu vejo as pessoas se entregando ao problema como se tudo se resumisse àquele problema que ela está vivendo. E não é isso. Quanto mais você focar no seu problema, menos saídas você vai encontrar. Na hora que eu olhei para o bolo e percebi que havia uma solução e foquei na solução, eu resolvi meu problema. E aquele bolo, que era para ter sido um fracasso, se tornou um sucesso. Consegue perceber isso? Eu não podia deixar de passar essa semana sem compartilhar com vocês esses aprendizados com o meu primeiro bolo, que queimou, mas que ficou uma delícia. E certamente ficou inesquecível.
Espero que essa minha experiência, esse meu aprendizado com o meu primeiro bolo possa ter trazido para você algum insight e possa ter ajudado você a se tornar uma pessoa melhor. E se você quiser aprofundar mais ainda nesse desafio, faça um bolo. Tenho certeza absoluta que como a minha experiência me ensinou tanto, a sua experiência vai te ensinar mais ainda. Se você curtiu essa mensagem, deixa seu like aqui, deixa seu comentário, compartilhe com alguém que você gosta, alguém que você gostaria, que acha que merece ouvir essa mensagem. E eu espero sinceramente que ela inunde o seu coração com uma perspectiva positiva e torne a sua vida muito melhor. Beijo no coração, tamo junto, bora vencer. Até semana que vem, galera.